Parceiro passou aqui Está começando mais um podcast Resenha Carioca. Hoje nós vamos falar um pouquinho da classificação do Fluminense na Copa do Brasil. Germancano bateu um recorde importante pelo tricolor das Laranjeiras. Tem uma expectativa para o jogo de volta. O Fluminense já classificou? Tem jogo ainda? Vamos ouvir um pouquinho sobre o Israel e o Gustavo sobre isso. Vasco, boa vitória na Copa do Brasil também. Empolgou ou não empolgou? Talvez tenha sido a melhor partida do Coutinho desde que voltou para o Vasco da Gama. E o Nuno também, né? Reforço do Vasco. Deu uma declaração curiosa sobre o Flamengo. Segundo ele, o Flamengo não é esse bicho papão todo como as pessoas pintam. E também temos a semana tranquila do Flamengo. Folga, alguns jogadores curtiram um pouquinho do carnaval. E toda a preparação para essa segunda partida. Comigo hoje, Israel, Gustavo e Lucas. Começando pelo Fluminense, classificação fácil na Copa do Brasil, vamos falar assim. O time já vinha de duas boas partidas diante do Águia de Marabá e também na primeira partida da final, da semifinal, né, do Carioca. Queria começar pelo Israel. Faz uma análise pra gente desse jogo. Fala, João. Fala, Gustavo. Fala, Lucas. Boa noite. Então, eu estava até comentando aqui um pouquinho de bastidores sobre o jogo, que é um jogo também é um jogo muito tranquilo, né? Os jogos do Fluminense estão sendo muito tranquilos de analisar pelo desempenho do time. O desempenho do Fluminense vem melhorando a cada jogo. O Fluminense vem tomando conta da partida do minuto 1 até o minuto 90. Jogadores importantes voltando a fazer boas atuações. Então, acho que é muito fácil falar do jogo do Fluminense, porque o Fluminense, mesmo que tenha tomado um sustinho, né? Que não merecia, que não deveria, no finalzinho, né? O Fluminense ganhou de 2-0. Os caras foram lá, né? O Caxias foi lá, fez 2-1. O Fluminense controlou bem a partida, o Fluminense foi melhor. O Fluminense enfrentou um gramado ruim, tá? Um gramado muito ruim. Um gramado que foi falado por muitos jogadores que é simplesmente inadepto de jogar num gramado daquele. Mas o Fluminense tem feito talvez acho que o Fluminense vai fazer mais gols bonitos, mas um dos gols mais bonitos de 2025 até agora foi nesse jogo, para triangulação e tudo mais. Para mim, o Fluminense foi melhor o tempo todo. O Fluminense, apesar do gol sofrido, o Fluminense soube controlar a partida. O Fluminense contou com um bom desempenho mais uma vez do Germancano, do Canóbio e do John Arias, mas também uma partida correta do lateral Fuentes. O Guga também fazendo uma boa partida. A zaga, né, deixando a desejar alguns pontos, né? Não é o forte do Fluminense esse começo de temporada da zaga, para mim, né, na minha opinião, mas uma partida correta até. Mas a gente sabe que a zaga do Fluminense não é essa. A zaga do Fluminense conta com a volta do Thiago Silva, que provavelmente volta contra o Volta Redonda. Mas eu acho que é isso. Eu acho que foi uma partida controlada. Eu acho que o Fluminense contou com bons desempenhos. Eu acho que sem muita enrolação, é muito fácil analisar. O Fluminense ele vem melhorando nos jogos. E eu acho que é isso. Entendeu? O Fluminense contou com partidas muito boas de, mais uma vez, Otávio, Germancano, o John Ares mais uma vez, o Canobi mais uma vez. Eu acho que é isso. Eu acho que o Fluminense controlou bem a partida e acho que o resultado de 2-1 ainda saiu um pouco barato ainda para o Caxias, pela quantidade de chances que o Fluminense empilhou e pelo gol achado no final do Caxias, que ensaiou uma pressão, mas eu acho que o Fluminense logo após deu uma cortada e venceu sem susto. O Fluminense classificado, vai jogar a partida de volta, a partir do primeiro jogo 4-0 contra o Volta Redonda, com um ânimo bom e com uma sensação de evolução. A sensação de que o Fluminense ele vem melhorando a cada jogo e eu acho que o Fluminense agora, no caso, tem me empolgado um pouco pelo que vem jogando. Não só pelas partidas contra time pequeno, mas pelo que vem evoluindo mesmo. Entendeu? Independente se for um time melhor ou pior, o Fluminense vem evoluindo. Eu acho que isso é essencial para a temporada do Fluminense, ainda mais com os reforços. Reforço dando retorno, né? O Fuentes para mim é um reforço, mesmo que seja do ano passado ele já estivesse aqui, mas não estava ambientado. Se ambientou, tomou conta lateral esquerda. Tá? O Otávio, para mim, um pouco criticado no começo e vem fazendo partidas muito boas. Eu acho que é isso. Acho que o Fluminense venceu sem sustos e vai motivado e bem para a semifinal contra o Volta Redonda, a segunda semifinal. E o Gustavo, falando um pouquinho do Germancano, né, cara? Entrou naquela seleta lista, tá entre os
15 jogadores, né, artilheiros da história do Fluminense. Chegou aos 101 gols nessa partida da Copa do Brasil. E no ano passado a torcida criticou o Germán, né? Com razão, ele não vinha desempenhando bem, como desempenhou em 2023, levando o Fluminense também a ser campeão da Libertadores, mas naquela reta final de Brasileiro, que o Fluminense safou do rebaixamento. Ele também fez seus golzinhos, então ele vem ensaiando uma recuperação desde a reta final da temporada passada, mas não foi aquele Germancano que a torcida conhecia e esperava. E nesse início de temporada, que muitos torcedores queriam ele fora do Fluminense, ele se preparou durante as férias, postou muito na rede social e apostou na sua melhora. E vem entregando. Então, acredito que ele seja uma das peças importantes para o Fluminense nesse ano de 2025, né? Com certeza. Assim, gente, primeiramente, boa noite, né? Ontem, a gente pôde até ver, se não me engano, por ontem, a homenagem que a esposa dele fez, né? Da volta dele para casa, com os balões, né? 100 gols. Na verdade, não são 100, são 101. Estraga prazeres, né? Fez um a mais. Então, assim, eu acho que é muito benéfico para o Fluminense essa volta do Germancano, digamos assim, né? Logicamente, no meio do ano passado ele sofreu com lesão, né? Ele não conseguiu se adaptar bem, mas é importante lembrar, né, pessoal? O ano passado o Fluminense é um ano que a gente não deve nem esquecer, a gente deve lembrar para que não se repita, né? Principalmente um ano após títulos importantes. Mas houve a conquista da Recopa, um título inédito, internacional bacana, mas a gente não pode deixar de mencionar, né, o grande ato que foi o Fluminense no Brasileirão, né? Então, assim, é algo a ser observado, o que impacta bastante, né? Um camisa 9, um time que não corrobora para uma boa execução, logicamente a finalização ela vai sofrer com isso, né? Então, assim, o Germancano voltando a marcar, principalmente com o auxílio do John Arias, eles se conectam muito bem, né? Eu acho que há um fit muito bacana entre os dois e tende a ser algo proveitoso nesse ano. Logicamente, ontem, complementando ao que o Israel falou, eu presumo que foram 80 minutos ali de domínio do Fluminense. No final do jogo a gente teve ali uma pressão a mais. Eu acho que foi um relacionamento mais natural, né? O pessoal deve ter falado, já tá ganho o jogo e tudo mais. Então, assim, foi ofuscado tudo isso muito pela classificação, né? Realmente é uma grana forte que entra, né? São 5,7 milhões de premiação e, logicamente, pelo feito do Germancano, né? 101 gols. Então, assim, eu acho até que isso deve ser levado em pauta, né? Para o próximo tema, que eu já vou engatilhar aqui, né? Acho que o Israel vai puxar, que eu acho que o Germancano, ele está ali entre, principalmente nesse século, né? Ele está ali, se não abaixo, equiparado ao Fred, né, em grau de importância assim, de camisa 9, de presença, né, de artilharia do time. Então, assim, vou passar essa fala para o Jael aí, para ele poder complementar esse parecer, se ele concorda ou não comigo. Então, cara, fala, Gustavo, mais uma vez. Cara, eu concordo com você, e eu concordo que se a gente for falar de expectativa, pelo que a gente entende da relação do torcedor com o jogador, é o mais importante da temporada, sim, ele voltar a fazer gol, ele voltar a estar em forma, é sim o mais importante. Mas a gente está falando num conceito esportivo. Eu vou citar, que eu fiz uma listinha para mim aqui, que por mais que eu tenha falado que o Fuentes ele não entrou muito ano passado, ele é um reforço do ano passado. Ele não estava ambientado, mas ele é um reforço do ano passado. E para mim, o grande reforço do Fluminense esse ano é o lateral esquerdo Fuentes. E é porque ele é excepcional. Ele não é excepcional. Excepcional é o Alexander Arnold, né? Excepcional é outros, né? Mas a gente pode falar que é um lateral bem regular para a média que tem aqui no Brasil. Bem regular mesmo. E por que eu estou falando isso? Porque o Fluminense ele não tem lateral esquerdo há muito tempo. Eu acho que o Gustavo concorda comigo que o Fluminense tem uma carência absurda no lateral esquerdo. Os laterais esquerdos do Fluminense só dão problema ao Fluminense. Ou prejuízo. Mas não só o Fluminense, né, Rael? Sim. É uma posição mundial. Quem tem bons laterais
tá segurando, que nem, por exemplo, o Real Madrid não tem laterais. Joga hoje na lateral esquerda com o Mendy, que é muito questionado. Joga com o Lucas Vázquez improvisado, que não é um lateral. O Valverde improvisado, que não é um lateral. O Carvajal, que é o lateral titular do Real Madrid. Tá? Desculpa até te cortar, tá, João? Mas eu sou um defensor do esquema com zagueiros, tá? Se você não tem bons laterais, para que você ficar sofrendo? Mete mais zagueiro. A seleção brasileira que eu diga, né? Então. A seleção brasileira tá sofrendo. Então, não é só o Fluminense. Então, ter bons laterais... E, cara, se nós formos olhar para os últimos times campeões no mundo, que encantaram, que jogaram bola, aquela coisa do futebol ofensivo, todos eles tinham bons laterais. Então, um bom time, na teoria, pelo menos, passa por bons laterais. Por exemplo, o City, que é um time dominante, não joga com lateral. Porque não tem. Então, o Guardiola, por exemplo, pegou o Guardiola, o croata, que é excelente jogador, mas que é zagueiro de origem. Mas por ser muito técnico, o Guardiola, beleza, lindo, joga aqui na lateral esquerda para mim. O Jonathan aqui também, que é zagueiro de origem, surgiu no Everton, joga como ala esquerda também de vez em quando. Tanto que na lateral do Manchester City, durante muito tempo, reinou o Kyle Walker, que não é um primor técnico. Saiu agora essa temporada, foi pro Milan, até muito por problemas pessoais, separação com a esposa, enfim. Então a gente vai falar disso. Mas que também tá sofrendo, não tem. Com o lateral direito, aí improvisa o Matheus Nunes, improvisa outros jogadores. Então o Fluminense ter um bom lateral é um achado em tanto. Sim. E por isso mesmo, né? Para mim, então, como eu disse, né? O Fuentes, para mim, ele é o maior reforço do Fluminense para a temporada, pelo que vem mostrando por agora, tá? Como eu disse, expectativa e relação com o torcedor, que é muito importante, né? Fora campo, o Cano, ele é ídolo, o Cano é reverenciado, a gente ama o Cano. No caso, eu tô falando da gente porque eu amo o Cano. Eu acho ele maravilhoso. Eu acho o Germancano, tipo, de uma tamanha personalidade, tipo, e como ele chegou no Fluminense, vindo de um rival, né, do Vasco, e como ele conquistou, né, a torcida tricolor, o carinho que ele tem, o Lorenzo faz o L. Oi? Tem muita identificação, né? Não tem jeito. Sim, então, mesmo na fase ruim do ano passado, a torcida criticava e tudo mais, mas sempre que ele vinha, entrava, o pessoal cantava música, né? Apoiava o cara. Então, assim, é de se levar em conta. Sim. E aí o Fluminense ganha, assim, ganha com Cano, ganha com Fuentes. Eu vou completar só a lista dos três que eu fiz, que para mim, em segundo, eu botei em primeiro empatado o Fuentes e o Cano ali, entendeu? Pelo que eu falei para vocês, e coloquei em segundo para mim o Martinelli. Martinelli de uma temporada bem abaixo, uma temporada que a gente viu o final do ano e falava, olha, o Martinelli não tem mais ambiente para continuar no Fluminense. Ou ele sai, ou ele vai ser perseguido pela torcida até o final do ano. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Ele não vinha fazendo uma boa temporada e é justo. Mas vem fazendo uma temporada boa. Apesar da partida ruim, tá, contra o Caxias, que não foi uma partida boa, o Martinelli, ele vem jogando bola, tá? O Martinelli, ele vem sendo consistente ao ponto do Hércules, para mim, o melhor reforço do Fluminense ali, empatado ali, né, com o Otávio, por enquanto. O Hércules ir para a reserva e o Martinelli assumir essa segunda vaga no meio de campo, com o Otávio pegando a primeira volância. Então, o Martinelli, para mim, é o segundo, e para mim, terceiro ali, eu fiquei meio em dúvida, eu coloquei o Guga, né? O Guga, ele é um reforço para mim, porque ele tem sido consistente, né? Entre o Samuel Xavier, que não vem fazendo uma boa temporada, não fez uma boa temporada no passado, começou de titular, o Guga entrou, foi regular, cumpre bem o papel na frente, também vai bem atrás, às vezes, mesmo que eu acho que o Fluminense precisa de um reforço, tá? Alô, Mário Bittencourt, o Fluminense precisa de um lateral direito, mas o Guga, ele vem tomando conta e vem, né, um ok para mim, entendeu? Então, eu acho que junto com o Fuentes é, sim, não, para mim, a contratação, né, a melhor contratação do Fluminense visto de recuperação de jogador, o Germancano ali, sim. E o Fluminense basicamente se garantiu na final, né? Depois da primeira partida aí, atropelou Volta Redonda, 4-0.
Qual que é a expectativa para esse jogo? Existe uma expectativa? Já acabou? É aquela coisa, a Fluminense já tá pensando na final, não tá? Cara, eu sou bem sincero, eu sou contra esse oba-oba. Apesar do Fluminense ter feito uma partida irretocável, o futebol, de vez em quando, ele prega umas peças que são bem cruéis, né? Com times que não estão focados naquela partida. Não acredito que seja possível o Fluminense perder essa vaga na final, mas o futebol é apaixonante porque ele permite essas loucuras, né? Então, queria que o Gustavo falasse um pouquinho disso. Já tá na final? É Então, isso? respondendo sim ou não, assim, como torcedor, eu falo que não, a gente tem que ir para ganhar. Não é se jogar o papel tesouro, pedra, papel, tesouro, o Fluminense tem que ganhar, cara. O jogo da velha tem que ganhar. Não tem essa de, não, pô, vamos tirar o pé. Para mim é assim. Mas, assim, logicamente, é bem difícil, né? Com todo respeito ao Volta Redonda, eles se recuperarem dessa paulada que eles tomaram no primeiro jogo. É muito difícil. Né? Por mais que eles tenham ali o benefício, né, de ter ali uma vantagem por conta do Campeonato Carioca, né, em número de gols e tal. Então, se a gente sofrer muito, eu acho que ainda é difícil deles conseguirem se igualar e conseguirem passar chegando até a final. O que a gente pode relatar aqui é o seguinte, né? Para essa semifinal, o Fluminense continua sem o Ganso, muito possivelmente também continua sem o Thiago Silva. O Ganso, por sua vez, eu acho que ele vai ficar aí um mês afastado, né? Pelo que está mencionado ali, né, em relação à comissão técnica, né? Pelo que o pessoal está falando do departamento médico, acho que vai demorar bastante, até por conta desse pequeno problema, né? Esse diagnóstico que ele teve ali, né, de miocardite, né? Então, assim, o Thiago Silva, por sua vez, está próximo, mas espera-se que ele volte para a final. Né? E, nesse caso, não devemos ver nenhuma novidade para essa semifinal, não. E, conhecendo um pouco do estilo do Mano Menezes, por mais que a gente tenha feito bons jogos com bastante gols, né? A frase que fica dele é que não é basquete, né? É isso que ele prega. Então, não acho que a gente vai entrar com essa potência toda, né? Eu acho que a gente vai pisar um pouco mais no freio, né? Muito pelo estilo técnico também que o Mano Menezes adota em relação ao Fluminense, tá? E assim, acho que a briga ainda há do outro lado, né? Por mais que o Vasco tenha tomado aí um tabefe, digamos assim, né? Eu acho que ainda dá jogo, porque é um clássico, né? Um clássico bacana, né? O maior clássico do Rio, para muitos. Então, assim, eu acho que o outro lado está muito mais interessante do que o lado do Fluminense. E falando um pouquinho, né? O Vasco jogou no meio de semana, no de 3-0 do Nova Iguaçu. E o Coutinho voltou a jogar bem, né? Será que agora vai, Lucas? A barreira? E o Coutinho voltou querendo demais. Vou dizer uma coisa, quarta-feira a barreira virou baile, porque o Coutinho fez exatamente o que se espera dele desde que ele chegou. Acho que foi o primeiro jogo, espero de muitos, que o Coutinho decidiu. Mas vamos entrar essa análise do jogo contra o Nova Iguaçu, é que eu e a imensa torcida do Vasco está bem feliz com o jogo de quarta-feira, com certeza, porque foi a melhor atuação do time no ano. E com o Carille, entendeu? Então, assim, o Vasco ele venceu e venceu com autoridade. O Vasco jogou como um time grande. Acho que foi a primeira partida que o Vasco teve domínio e não levou susto. Né? Se me engano, acho que o Léo Jardim ele só fez uma defesa que foi no meio do gol, um chute de fora da área do Nova Iguaçu, porque o Nova Iguaçu é simplesmente nulo na partida. Então, isso é muito importante. As pessoas elas balanceiam, foi 3-0 contra o Nova Iguaçu. Mas o Vasco fez o dever de casa, porque é assim que tem que se jogar com um time que é inferior. Não é tomar susto, é dominar a partida do início ao fim. E o primeiro tempo do Vasco foi impecável. Saliento a atuação do Nuno Moreira, grande estreia do português, um grande cartão de visitas, mostrou que está ligado, é participativo, é efetivo. Finalmente o Coutinho tem alguém ali para ele tabelar, né, que entende de futebol, que joga futebol. Ele potencializou o Piton também jogou muito bem.
quarta-feira. Que foi uma das Coutinho peças jogou muito importantes bem. do Vasco na temporada passada. Quantos e quantos gols o Vasco não fez na temporada passada, com jogada do Lucas Piton pela lateral esquerda, Sim, cruzamento e gol do Verratti. e gol do Passe para Verratti, trás, gol do exatamente. Verratti. Sim, a volta do Piton é importantíssima. O Piton estava muito abaixo. Desde que o Vasco começou a jogar sem pontas, de verdade, o Piton ele ficou muito apagado. O Nuno chegou e conseguiu potencializar ali o Piton. O Piton agora jogou muito bem, espero que esteja assim no sábado também. E vou dizer uma coisa, o Coutinho fez a melhor partida dele pelo Vasco, decidiu, e eu quero ressaltar a atuação do Verratti. O Verratti se mostrou um grande capitão do time. O grande capitão do time, porque o Verratti, ele estatisticamente, eu acho que ele é o jogador, desde que ele chegou no Vasco, ele fez gol em todas as fases da Copa do Brasil. Ele fez gol em todas as fases da Copa do Brasil, todas as fases que ele jogou, né, no caso. Então, assim, chegou até a semifinal, e até a semifinal ele fez gol em todas as fases. Ele poderia muito bem querer esse feito esse ano, porque ele já tinha marcado na primeira fase, e na segunda fase, agora ele tinha um pênalti para bater e ele poderia fazer o gol. E que geralmente é ele que bate, né? Vasco, e que geralmente é ele que pega a bola e bate. Sim, exatamente. Ele é o batedor oficial. Ele que chega e bate o pênalti. Ele é o batedor oficial do Vasco. Então, assim, ele poderia usar para inflar os números dele pelo Vasco, para colocar, afirmar mais ainda essas estatísticas, mas não. Ele preferiu o Coutinho bater para o Coutinho tomar confiança. E esse pênalti, ele tem grande influência no golaço que o Coutinho fez. Porque a partir desse pênalti, o Coutinho pegou confiança para chutar ao gol. Porque quantas vezes o Coutinho já teve a oportunidade de chutar ao gol e não fez, por falta de confiança? Então o Verratti teve uma grande atuação como capitão. Agiu como capitão e realmente mudou o parâmetro do jogo. Porque com o time bem, o time joga bem. O Nuno Moreira bem mostrou que o time joga bem. Ele mudou a cara do Vasco com o Nuno Moreira. Então, realmente, sim, pela atuação do Vasco, eu não tenho nenhuma crítica, nem o Carille. O segundo tempo, obviamente, teve aquela mudança de ritmo. E assim, as peças foram trocadas, nada muito comprometedor, o jogo já estava 3-0. Então, assim, normal. Para mim foi normal. Logicamente, o Payet também, ele não entrou muito bem, o jogo já não estava com muita pressão, ele errou tudo que tentou. Então, assim, o Payet... infelizmente, diferente do Coutinho, o Coutinho mostrou pelo menos contra o Nova Iguaçu que ele está ali. Então, isso já é um passo. Eu ia até te perguntar, Lucas, que conversando até internamente com alguns colegas, eu cheguei a comparar essa vitória do Vasco diante do Nova Iguaçu, e falando de forma motivacional, né? Foi muito parecida com a vitória do Fluminense na semana passada. Porque o Fluminense veio de uma partida péssima diante do Bangu no final de semana. Tinha tomado somente 2 gols. O Bangu tinha feito 2 gols em toda a campanha do Carioca. Só quando o Fluminense fez 2, o Fluminense ganhou daquele jeito, né? E a torcida tinha ficado muito chateada. Saiu do Maracanã chateado com o time do Fluminense. Aí no meio da semana, o Fluminense pegou o Águia de Marabá e atropelou, meteu 8. E eu acabo comparando com essa vitória do Vasco. Porque o Vasco não vem jogando tão bem quanto a torcida espera. Então, quando enfrenta um time que é mais fraco tecnicamente e joga bem, apesar, é mais fraco, cara, mas o time mais fraco só se torna realmente mais fraco quando você vai lá e demonstra a sua superioridade técnica. E foi o que o Vasco fez. Então, uma nova partida boa do Lucas Piton, do Coutinho, que caso o Vasco venha fazer uma boa partida dentro do Flamengo, o jogo vai passar muito pelo pé dele. O Verratti voltou a jogar bem, que nem você falou, ele poderia simplesmente botar a bola embaixo do braço. Pô, o jogo tá fácil, vou fazer o meu também, vou garantir. Aquela coisa do centroavante, pô, se o time perder, mas eu fiz o meu, irmão. Quem não acompanhou foi o restante do time. Ele acaba tirando a responsabilidade dele. Então ele deu a bola pro Coutinho e falou, irmão, vai lá, tu tá precisando mais do que eu desse gol. Então retoma a sua confiança. Então acredito que essa vitória do Vasco sobre o Nova Iguaçu vai fazer com que o time
olho pro clássico diante do Flamengo e falo assim, irmão, olha só, eu tô aqui, tá? Não dá mole não, e que nem eu falei semana passada, o Vasco não era galinha morta. E eu acho que essa vitória pode trazer uma confiança ainda maior. Claro, empolgou o time, deu confiança ao time, empolgou a torcida acho que até tá mais, porque o sábado passado foi um enterro, vamos dizer assim. Ah, pô, já foi, o Flamengo conseguiu ganhar, então, segundo jogo, tá perdido já, não tem como a gente fazer 2-0. Mas só que essa atuação do time no meio da semana, logicamente empolgou o torcedor criou agora novamente uma expectativa pro jogo de sábado, e com certeza os jogadores estão mais confiantes para jogar sábado. É óbvio, né, que o time já fez uma primeira partida diante do Flamengo, e vai repetir também, e pode jogar muito melhor. Ali eu acho que, vou até adiantar uma das pautas que fala o que o Carille precisa fazer. Para mim, o Carille não tem que mexer no time. Para mim, o Carille tem que entrar com o time que entrou contra o Nova Iguaçu. Obviamente, o Flamengo é muito superior ao Nova Iguaçu, só que, assim, o primeiro pensamento do Carille deve ser o quê? Entrar com 3 volantes. Não deve entrar com 3 volantes. Acho que o Vasco tem sim que tentar ir para o ataque, porque é o que está precisando de resultado. Então, tem que manter esse time. Se der ruim, se não conseguir ganhar, é porque realmente o time do Flamengo ele é superior. Não tem como. Acho que a torcida do Vasco ela tem que entender que o Vasco está enfrentando um time que tem um elenco superior. E, obviamente, essa técnica pode ser demonstrada, essa diferença técnica vai ser demonstrada durante a partida. Então, assim, é aceitar e compreender se o Vasco foi eliminado. É melhor do que ser eliminado, por exemplo, pelo Volta Redonda, pelo Nova Iguaçu, como ano passado, que foi um vexame. Aliás, essa partida contra o Nova Iguaçu, ela deu até mais confiança, porque o retrospecto do Vasco contra o Nova Iguaçu, o último, né, foi horrível. O Vasco não conseguiu vencer o Nova Iguaçu ano passado. Eu não lembro exatamente, mas acho que na fase de grupo empatou, né, não, chegou a perder. E na semifinal foi eliminado pelo Nova Iguaçu sem conseguir vencer o Nova Iguaçu. O Vasco não jogou nada. E nos 2 jogos, inclusive no jogo que empatou, o Nova Iguaçu foi muito melhor. Foi superior. O Nova Iguaçu foi superior ao Vasco. Então, assim, ver esse jogo de meio de semana contra o Nova Iguaçu, que é um time que a gente tem um retrospecto muito ruim, né? Um retrospecto recente muito ruim, e ver o Vasco dominando a partida, mostrando superioridade, mostrando que é um time de Série A, vamos dizer assim, contra o Nova Iguaçu, então, obviamente, enche o elenco de confiança. Né? Por exemplo, o Nuno Moreira, ele deu a declaração, ele falou que o Vasco tem que trabalhar o mental. E realmente, porque o que aconteceu na fase de grupo lá contra o Flamengo era mental. O time estava com medo. E medo não é técnica, medo é o mental, é o psicológico. Yeah. Então, assim, se entrar como entrou na primeira partida e ser mais, como é que se fala? Mais fugaz, no caso, com mais ímpeto, pode sim fazer uma boa partida contra o Flamengo, pode, infelizmente, 1-0 o Vasco não adianta, porque 1-1 placar igual o Flamengo passa, mas pode sim conseguir fazer o 2-0. E tem até uma estatística interessante, que o Fábio Carille só perdeu 3 vezes desde que chegou ao Vasco, e dessas 3 derrotas, 2 foram pro Flamengo. Então, cara, 3 em clássico, 2 pro Flamengo. O Lucas falou que... Foram 3 em clássico, 2 pro Flamengo. Fluminense e Flamengo. O Lucas falou que acha que o cara ele não tem que mudar o time. Eu não sei, sendo bem sincero, porque eu acho que o cara ele tem que fazer alguma coisa diferente. Porque os melhores 20 minutos no sentido de peças. No sentido de peças. Não mudar o time no sentido de peças. Entendeu? Porque os melhores 20 minutos do Vasco diante do Flamengo foi naquele segundo tempo da fase de grupos. Que o Vasco voltou diferente, o Carille mudou o posicionamento de um, de outro e tal. E até o Felipe Luiz entender quais tinham sido as modificações de posicionamento do Vasco, o Verratti meteu bola no travessão, o Vasco teve outras oportunidades. Então, o Carille, se ele, talvez não de peças, mas de posicionamento, de ideia, de ímpeto, de vontade,
ele pode surpreender o Flamengo e trazer dificuldade. Gente, nós estamos falando, é só 1-0. Apesar do empate ser do Flamengo, o Vasco inicia o jogo com 1-0, 10, 15 minutos 1-0, Maracanã já transforma o ambiente. Se me, são fria, né? Mais 80 minutos, filho. Se me permite falar, eu acho que Pode falar, Gustavo. O que condicionou muito desse complexo de vira-lata do Vasco é muito pelo passado, né? Eu acho que é uma reestruturação que está acontecendo. Eu acho que o Pedrinho está se colocando como um pilar nessa nova fase do Vasco. E assim, cara, muito também por conta dessa troca de estádio, que aí parece que é algo que foi mais nocivo, que foi mais dificultoso para essa final, esse 1-0. Pô, num jogo num estádio que o Vasco trouxe para o Engenhão, né? Por conta, a gente sabe de toda a polêmica lá de São Januário, né? E aí, cara, realmente, assim, parece que é muito mais complicado do que é. Então, o Vasco, se ele entrar com uma moral, se ele acreditar, ele consegue arrancar um resultado. Como o João falou, assim, um gol ali do Vasco, independente de qual parte do jogo seja, cara, eu acho que vai afetar bastante o Flamengo. O Flamengo, por sua vez, tem bastante jogador que tá bem sólido, né, o trabalho do Felipe Luiz, mas independente disso, cara, é clássico, e vocês sabem, clássico a gente nunca pode prever o que vai acontecer. Então o Vasco tem boa chance sim, tá? O Vasco, parafraseando aí o Nuno Moreira, o Flamengo não é esse bicho-papão todo, então tem... então essa famosa frase vai ficar, olha... Eu sendo bem sincero... Vai dar o que falar, Lucas, dependendo do final do jogo, tá? Sendo bem sincero, se ganha, é tudo lindo. Mas se toma ali uma traulitada, o pessoal vai estampar essa frase em camisa. Mas mesmo se o Flamengo vencer, não vai ser aquela vitória de bicho-papão, tá ligado? E se for? Esse é o problema, e se for? E se for, Lucas? E se acontecer alguma coisa chata? Eu acho que o clássico, por exemplo, nesse momento está equilibrado. Não tem motivo, até por quando você tem um nível inferior tecnicamente, não tem por que você dar arma para o adversário. Você está me entendendo? O Flamengo, tecnicamente, já é superior ao Vasco. O que o Vasco pode fazer é ganhar no vigor, é ganhar no mental, é ganhar em outras coisas. Então, quando o Nuno solta uma frase dessa, eu sei que também é para inflamar a própria torcida do Vasco. Tem uma outra questão também, até de motivacional. Mas você também acaba dando arma para o adversário. Sem necessidade nenhuma. Eu acho que, eu falei, se ganhar, é lindo. A torcida do Vasco vai comemorar, é o Nuno. Ele é pica mesmo, o caralho, chegou a bater no negócio na mesa. Mas se toma neutralitada, o pessoal do Flamengo vai fazer uma camisa com ele. E vai botar lá a torcida lá. Mas esse bicho-papão todo. Mas, ó, eu acho bacana, tá? Essas provocações. Exemplo, eu gosto. O Botafogo tava fazendo muito. O Botafogo tava surfando muito nesse negócio. Ganhava de algum clássico, por exemplo, Fluminense, né? Que eu acompanhava mais. Pô, ia lá no Twitter. Pô, cara, era esculhambação de cima a baixo. Aí, gente, cara, ia ficar quieto, perdemos, né? Eu gosto, cara, eu acho bacana, entendeu? Assim, é como você tá falando, se der errado, deu. Mas assim, cara, tá bom, é futebol, é assim mesmo. Ganhou, zoa, perdeu, fica quieto, entendeu? Mas assim, eu acho que ainda tem jogo. E eu acho que vai ser bacana de assistir esse jogo de volta aí. E essa frase do Nuno Moreira é mais para realmente motivar o torcedor a ir ao estádio, porque se o time se mostra desacreditado, como é que a torcida vai acreditar no resultado? Acaba desmotivando o torcedor, né? Exatamente, então essa frase ela motiva, eles estão confiantes e que o Vasco vai se reverter o resultado, e leva o torcedor para o estádio. E é isso mesmo. Mas, João, e o Flamengo, João? Cara, o Flamengo e o Mengão, semana vazia, né? Semana tranquila, muitos jogadores na Sapucaí. O pessoal foi curtir um pouquinho, né? Depois da... E aí, como é que vai essa semana do Flamengo? Como é que chega para enfrentar o Vasco, né? Soube que tem reforços, né?
O Alexandro deve voltar a ser relacionado, o Danilo deve voltar também, o Cebolinha acho que segue fora. Mas você que está mais por dentro disso, fala pra gente um pouquinho disso aí. Vamos lá, o Flamengo teve a semana cheia para trabalhar, né? O Felipe Luiz, depois do jogo de sábado, deu folga para os jogadores no domingo e na segunda. Quem quis curtir com a família, quem quis curtir o carnaval, todo mundo conseguiu viver aquele momento de lazer, que é importante também para o ser humano. O mental acaba sendo reconstruído, né? Quando o cara fica um momentinho com a família. Os reforços do Flamengo são aqueles que já foram poupados diante do Vasco. O Danilo e o Alexandre foram poupados mais por questões do gramado, que são atletas que fizeram a vida inteira na Europa e não queriam jogar no gramado sintético. Isso foi uma conversa interna deles com a comissão técnica. Então, como tecnicamente não iria fazer tanta falta, né? Vamos falar assim, a comissão técnica acatou e acabou poupando eles. O Juninho também tá voltando de lesão. Então, não faz sentido você já botar o cara para jogar diretamente no gramado sintético. E são os reforços do Flamengo. O Danilo, o Juninho e o Alexandro. Não tem muito mistério, não. O Michael, o Cebolinha e o Cleiton seguem de fora. Então, o Flamengo vem forte, com força máxima, com o que tem à disposição, obviamente, para enfrentar o Vasco. Não teremos surpresas na escalação. Rossi, Wesley, Danilo, Léo Ortiz e acredito que o Alexandro. De La Cruz, Pulgar e De La Cruz e o Arrascaeta. O Gerson na ponta direita. O Plata e o Bruno Henrique. Talvez possa só ter uma modificaçãozinha aí. Ele joga o Gerson para o meio campo e joga com o Plata e o Luiz Araújo. É uma possibilidade. Mas vamos ver o que o Felipe Luiz vai aprontar pro Vasco, né? Espero que o outro lado esteja bem preparado, porque o Flamengo tá. E acredito numa classificação difícil, porque é um confronto que, historicamente, apesar do Flamengo, na maior parte das vezes, ganhar do Vasco, mas é um confronto que, como foi na primeira partida, vai ser muito brigado. Muitos cartões, inclusive quem vai apitar o jogo. Vou até pegar aqui para vocês. Quer falar alguma coisa, Lucas? Não, tô falando, para ser sincero, a volta ali que deixa mais preocupado é o do De La Cruz. Esse meio aí com o De La Cruz e Arrascaeta. Vai ser complicado. Meio bem legal, né? Então vamos lá, a arbitragem do jogo. Bem legal. É o Wagner do Nascimento. Os assistentes Thiago Henrique e o Thiago Filemon. E no VAR nós temos o Paulo Renato Coelho. Então, uma arbitragem bem experiente. Espero que o jogo não passe pela arbitragem, que o Wagner consiga controlar bem. Não tente controlar o jogo dando cartões logo no início da partida, porque nessa daí ele vai se perder. Não tenta aparecer mais no jogo. Exatamente. Faz aquele feijãozinho com arroz, faz o básico. Antes do jogo começar, chama os capitães. Gente, olha só, vamos conversar aqui. Você controla o seu time, sabe das regras. Só quem pode falar com a arbitragem é o capitão. Não adianta pressionar, não adianta gritar, não adianta querer vir fazer auê, que senão eu vou botar para fora. É a melhor forma de controlar a partida. Porque na partida da semana passada, eu achei que o jogo não fosse terminar com 22 jogadores. Porque com 2 minutos de jogo, o Pulgar já tinha sido amarelado. Uma entrada forte no Coutinho, ali na ponta direita do ataque do Flamengo, do Vasco, na verdade, desculpa. Ele jogou o Coutinho pro alto e o juiz já amarelo. Na verdade, não terminou com 22, né? Igual eu tinha falado. Falei no na verdade, pra mim não terminou com 22, né? Pra mim não terminou, né? Entendedores entenderão. O cara, ele fez o favor de facilitar a vida do Flamengo e colocou o pai em campo. Então o Vasco jogou com -1 o segundo tempo inteiro quase. Mas basicamente o que tem do Flamengo é isso. Sem surpresas, sem nada. Vamos para palpites?
Vamos? Vamos lá. Fluminense e Volta Redonda. Aqui é Vai lá, Gustavo. 2x0, Fluminense. 2x0. Protocolar? Só. Vamos jogar de boa. Volta Redonda vem, contra-ataca, Canop só corre, meu irmão. Agregado 8x0, hein? Agregado 8x0 igual a Águia de Marambá, 4x0 na volta também. Que isso? 4x0 Fluminense. Eu falei 4x2 no agregado, lembra? Então vou manter esse 4x2 no agregado, 2x0 Volta Redonda. Que isso? Rapaz. Teremos emoções? Fã ou hater? Nossa. Eu acho que o Fluminense vai ganhar também, fácil. 2x0, sem se estressar muito, tirando o pé no segundo tempo. Algo bem tranquilo. Vamos aí, de Flamengo e Vasco. Gustavo. Flamengo e Vasco, cara, eu acho que vai ser 2x0 Flamengo. Eu tô em dúvida de 2 resultados, já falei, pra mim o Flamengo vai passar. Mas ou vai ser 1x1 ou vai ser 1x0 Vasco. Eu falei, um dos 2 jogos o Vasco ia engrossar um pouco o caldo no Flamengo, e eu acho que vai ser esse segundo jogo. Eu acho que o Flamengo vai ficar no empate, ou o Vasco vai conseguir sair com um golzinho, mas que não vai se classificar. Mas eu acho que vai ganhar ou vai empatar o jogo. O Flamengo não ganha pra mim. Lucas. Então. Momento aguardado. É difícil falar, né? Mas, ó, como torcedor, espero que seja 2x0 Vasco. Porém, eu acredito que possa ser um 2x2. Eu vou manter o 3x2. Vai ser 2x2 essa partida. Muito bom. Antes da primeira partida, eu tinha falado que seria 2x0 e 2x1. Que seria um jogo bem apertado. Primeira partida 1x0. Nessa eu vou botar mais 1x0 também. Não acho que o Flamengo vai atropelar, não. Bem longe disso, tá? A não ser que o Carille queira vir pra cima, né? Paê, Coutinho. Paê. Meu Deus. Aí não tem como, pô. Um hater. Ele não vai querer. Ele precisa ir pra cima. E assim, eu acho que ele vai saber trabalhar dentro de casa. Essa é a minha visão. Ô, Gustavo, sabe o que eu acho? Que o Vasco vai jogar o primeiro tempo, vai amarrar o jogo no primeiro tempo, vai tentar achar um golzinho ali, não achando aí no segundo tempo ele vai vir pra cima. Quem é que ela conta sendo eliminado mesmo? Vai quem perde 1x0, perde de 5, não muda nada. Eu acho que o jogo vai ser esse. A postura deveria ser essa. Oi, Lucas? A postura deveria ser essa. Segundo tempo, por tudo ou nada. Gustavo, você tá com a camisa qual a camisa que você tá? É da seleção? Não, é do Brasil. É do Fluminense, que eu já ia jogar, né? A camisa da seleção com o nosso próximo assunto, que é o quê? A seleção brasileira. Convocação da seleção. Verde e amarelo, camisa de goleiro do Fusão, não tem jeito. A convocação da seleção essa semana, né? O Dorival, apesar de ter sido campeão pelo Flamengo, São Paulo, eu acredito que seja uma unanimidade para todo mundo que não seja o técnico ideal para a seleção, né? Mas é quem está lá, nós temos que apoiar, temos que acreditar que o trabalho vai ser bem feito. E ele teve uma convocação essa semana. Vou passar a listinha aqui só para lembrar todos vocês. Goleiros: Alisson, Bento e Ederson. Surpresa? Mudariam alguma coisa? Não. Tanto faz, assim. Acho que o goleiro principal. Protocolar, né? Talvez uma chance pro Neneca, né? Ou não? Não, eu acredito que ainda não. Ainda não? O tranquilo. Souza, também justo. Apesar de ser bom goleiro, ele falha muito. Ele tem saídas de bola, absurdas, então. Mas para um goleiro de um time grande, ele tem erros de formas até infantis. Eu acredito que para ser goleiro de um grande time que nem ele é hoje, do Corinthians, deveria falhar menos. Lembrando que os laterais. Só dando uma pincelada, lembrando que a última partida do Corinthians foi um amasso, né? 3x0. Barcelona e Guayaquil. E o Hugo falhou em um dos gols, né?
Na minha opinião, foi Saída de bola. muito mal. Mais uma Vamos vez. lá. Saída de bola não, é saída de tentar socar, socou errado. Exatamente. Ele tem essa na marca registrada, né? Desde o Flamengo ele tem essas falhas assim recorrentes que tem que melhorar, né? Então, para a Exatamente. seleção não presta, enquanto tiver essas falhas. Exatamente isso. Laterais, Guilherme Arana, Wanderson, Wesley e Danilo. Para mim, desses laterais convocados, a única unanimidade é o Wesley. O Wanderson já vinha jogando bem no Grêmio, foi vendido para a Europa, é um bom lateral, mas ainda tem seus questionamentos. Dessa daí também me surpreende o Danilo ser convocado como lateral, porque ele já deu várias e várias entrevistas falando que não quer jogar como lateral. Me surpreende ser convocado como lateral. Acredito que numa dessa daí ele tenha sido convocado para se jogar como zagueiro. Mas se precisar quebrar o galho, ele tá ali. Pode jogar na lateral esquerda, pode jogar na lateral direita. Eu acho que tenha sido convocado mais por essa polivalência. Mudaria alguma coisa? Bom, como eu disse, né, o Danilo, para mim, ele deveria estar fora da lista da seleção brasileira. Já tem umas duas listas, né, atrás, né? Eu não convocaria ele. Eu acho que acho que a gente pinta ele como muito ruim, pintava ele muito ruim no Juventus, nunca foi isso. Mas para mim tinha outros meninos, outros jogadores que estavam fazendo boa temporada e que ele deixou de chamar para uma espécie de panelinha com o Danilo, né? Eu acho que ele levou o Danilo para ser zagueiro, tá? Eu acho que ele levou como Coringa, que pode jogar na lateral, mas que vai levar como zagueiro, mas propriamente como zagueiro, o Danilo não vem tendo tanto minuto assim no Flamengo. E outra, o Alexandro do Lille tá jogando pra caramba, gente. Tipo assim, se você vai levar mais um zagueiro, mesmo que seja Coringa ou não, bota, não sei, o Marquinhos ali como volante, que também faz a volância, bota como lateral, mas eu acho que tem outro nome, eu acho que tem um nome que ele podia levar que ia agregar mais, que ia dar mais chance nesse momento. Então o Danilo, para mim, eu não levaria, não. Entendeu? E para mim também é uma falta há muito tempo que para mim deveria estar na seleção é o lateral Caio Henrique. O lateral Caio Henrique ele é um dos poucos laterais esquerdos ainda brasileiros em atividade que vem fazendo temporadas muito boas e nunca é lembrado. É impressionante. Eu não sei o que acontece, eu não sei se tem algum tipo de panelinha, se é empresário que bota lá dentro, mas o Caio Henrique ele é muito completo. Ele é um lateral que eu suspeito a falar porque ele jogou no Fluminense. Mas ele tá jogando muita bola. Eu acho que ele sim poderia ter uma chance no lugar do Arana. O Arana não vem numa boa temporada assim. Não vem também de um bom início de temporada. Eu acho que é aquele negócio, figurinha repetida assim, eu acho que é para não ter tanta midiática, não ter tanta polêmica, mas eu acho que tem mais polêmica ele levar o Arana do que ele ter tentado levar o Caio Henrique uma vez. Para mim, totalmente fora de questão isso. Eu não concordo com o esquema com laterais. O Brasil não tem lateral hoje que justifique convocação. Tá? Para mim, deveria ser um esquema montado com zagueiros. Entende? Assim, mas isso é ao meu ver. Acho que daria para tirar um bom caldo ali. Principalmente aproveitando isso do Danilo, né? Acho que a gente podia montar ali, por exemplo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, enfim. Entendeu? Dá para fazer uma parada legal. Eu acho que essa parada com laterais que mas ele, não é lá essas coisas. Então, assim, a gente fica sempre nessa de, sabe, essa ausência, tipo, falta alguma coisa pro cara estar ali. Então, na minha opinião, tinha que ser um esquema com os zagueiros que pudessem ter esse quê de lateralidade, mas que não cumprissem essa função especificamente no jogo ali. Não sei se eu me fiz entender aqui. Sim. O Léo Ortiz tem essa zagueiros. Isso, né? Léo Ortiz, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Murilo. Para mim, nessa daí é irretocável, como são os goleiros. Não tem no que mudar. Como eu disse, né, talvez uma chance, né, pro Alessandro, mas tirando isso, tá bem, tá tranquilo. Não é injusto, não. Meio-campistas, o André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelinton, Matheus Cunha e o Neymar. Ele levou o Neymar como meio-campista. Acredito que deve fazer a função de 10 ali mesmo. Mudariam alguma coisa? Eu gosto muito do Matheus Nunes, tá? Matheus Cunha, desculpa. Matheus Nunes é o do Manchester City. Gosto muito do Matheus Cunha. Ele me lembra uma característica de um jogador que não deu certo na seleção porque ele não era bem utilizado na seleção.
que era o Roberto Firmino. Que no Liverpool jogava uma barbaridade. Ele é tanto que o Klopp cansou de falar que o melhor jogador do time dele era o Roberto Firmino, porque ele fazia os dois jogadores aos lados dele, que era o Mohamed Salah e o Sadio Mané, jogarem mais. Ele potencializava esses jogadores, fazia os seus gols, tinha excelentes achadas como camisa 10, não era um 9-9-9, era um jogador que jogava como falso 9 ali, inteligentíssimo. E eu acho que o Matheus Cunha tem essas características. E se tiver um técnico bem inteligente, a temporada que ele vem fazendo com o Wolverhampton é muito boa. Então eu acho que é esse jogador coringa, que é bom demais. Eu concordo. E o Neymar voltou para a seleção, né? Eu acho que só tem um atento. Ou era o João Gomes ou era o André, tá? Pra mim era isso. Ou ia o João Gomes ou ia o André, e o André foi. Mas os dois vêm fazendo temporada igual, assim. Eu acho que o Fluminense. São os dois titulares. O André André em algum momento ele foi melhor, o João Gomes em outro foi melhor, mas pra mim ele. Eu tenho pra mim que poderia ter sido convocado o Joelinton. Ele foi. O Joelinton foi convocado. Mas ele foi convocado. Perfeito. Ele foi. Montaria o seguinte, se fosse para colocar, tá? Eu colocaria o Joelinton do lado do Gerson, o Rodrigo com a possibilidade de voltar. Eu acho que seria, assim, o melhor meio-campo, a melhor possibilidade. Tá? Que é essa função que ele executa no Newcastle, se eu não me engano, que ele joga. Então, assim, Isso. O Gerson tá jogando bem, entendeu? Eu acho que ele vai dar uma moral ali do lado dele, entendeu? Agora, precisa de alguém do ataque, assim, do meio para frente, que tem essa habilidade de poder voltar. Eu sinto isso, que às vezes a seleção fica com uma lacuna muito grande entre o ataque e o meio-campo. E aí você vê no jogo rodando, você vê ali aquele corredor aberto, entendeu? Sem uma marcação, sem um bote. E aí, às vezes, acaba complicando uma defesa que já não é lá essas coisas, faz um bom tempo da seleção brasileira, né? Matheus Cunha foi um acerto, tá? Estevão, João Pedro, o Rafinha, o Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. No ataque, a única mudança que eu faria, mas eu entendo muito a convocação, é a do João Pedro pelo Hendrick. Mas eu entendo muito a convocação do João Pedro. O menino vem jogando muito bem, cara. Tem 2 temporadas já que ele vem jogando bola. É que o Hendrick, ele é diferente, né, cara? Ele ganha poucos minutos no Real Madrid, mas esses poucos minutos ele aproveita de uma forma muito absurda. Mas é aquela coisa, a seleção pode ser talvez injusta também. Porque o João joga muito bem no Brighton, o Hendrick joga muito bem no Real Madrid quando tem oportunidade. E aí? Quem sai? Aí o Estevão é um fenômeno também no Palmeiras. O Rafinha faz a melhor temporada da carreira dele. O Neymar tá voltando. O Rodrigo faz a temporada absurdo. O Savinho também vai jogando muito bem. E o Vini Júnior é o atual melhor do mundo. Como é que nós acompanhamos esse ataque aí? Quem joga, quem você convoca? Quem você deixa de fora? Eu acho que o técnico da seleção também tem uma função bem ingrata. O que eu faria para comportar isso tudo aí era seguir a linha de raciocínio do Gustavo, jogar com 3 zagueiros, 5 jogadores no meio campo e 2 atacantes. Jogava no 3-5-2 ali, porque aí você dá oportunidade para mais atletas. Por exemplo, a minha seleção hoje seria Alisson, aí poderia jogar com 3 zagueiros. Danilo, Marquinhos, e eu colocaria o Murilo. Eu gosto muito do Murilo. Joga muito esse menino. Tá jogando muita bola, muita bola. Joga muita bola. Gabriel Magalhães titular, hein? Eu Cara, também, eu não eu sei. também, tá? Eu quero o Gabriel Eu entraria Magalhães titular. na vaga do No lado do Danilo. Danilo? Pode ser também. Mas eu acho que o Danilo é muito melhor com a bola nos pés. A saída de bola do Danilo é muito melhor do que o do Gabriel Magalhães. Para começar o jogo, é melhor colocar o Danilo, na minha opinião, para começar. Ou talvez no lugar do Danilo, Léo Ortiz. Talvez, Aí eu mas acho opções não faltam. Mas no meio campo, eu jogaria com Bruno Guimarães e Gerson.
Neymar um pouco mais à frente, fazendo a função de 10. Rafinha na ponta direita ali. E na ponta esquerda eu colocaria o Rodrigo. Tá? E na frente eu colocaria o Vini Júnior ou o João Estevão. Pedro? Estevão. Ou poderia trocar o Neymar com o Estevão. Aí bota o Estevão na ponta direita e o Rafinha para jogar como 10. O Neymar não precisa marcar ninguém. Qual seria a sua seleção ideal? Pela convocação agora. Fala pra gente aí. Os 11 iniciais. Os 11 ideais? Bora lá. Vamos lá. Alisson, goleiro. Aí, na esquerda, na direita, né? Eu estrearia o Wesley. Eu gosto do 4-3-3. Eu não gosto de jogar. Talvez eu seja traumatizado com o esquema de 3 zagueiros. Vamos lá. Eu estrearia o Wesley. Colocaria o Gabriel Magalhães. E o Marquinhos. Vamos lá. Na esquerda. É o que tem. Nós temos o Guilherme Arana. Só tem um Arana. É o que tem. Ou para improvisar o Danilo. É porque eu não concordo muito com eu acho essa convocação muito protocolar. Eu não concordo muito com essa convocação, não, mas vamos lá. Mas é o que tem. Meio-campistas. Bruno Guimarães e Gerson, faria o mesmo que o João. O Raio. E o Neymar, obviamente. Aí que tá, pô, porque o Neymar, para mim, ele deveria ser reserva, começar na reserva. Mas para não preencher para mim o Neymar deveria ser reserva por enquanto. Porque a gente não sabe, cara, vai que a gente perde o cara em 15 minutos. Entendeu? Vai ser jogo contra os americanos, os caras vão bater, entendeu? Mas até por isso, Lucas, que eu colocaria o Neymar como dupla de ataque com o Vinícius Júnior, jogando ali, deixando ele circular. Porque se deixar o Neymar estático, como camisa 10, como camisa 9, como camisa 11, enfim, independente da região do campo, ele vai tomar pancada. O ideal do Neymar é ele ter alguém para ele dialogar. Aproximação, toca e me voe, toca, vai. Circular e deixar ele controlar esse meio campo ali, deixar ele circulando. Porque se deixar ele parado, ele vai tomar pancada. Todo mundo vai caçar o Neymar. E até por isso, quando você joga com um ataque mais leve, com o Estevão, Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha e todo mundo, e aí você marca quem? Mesmo que você faça rodízio de falta, vai chegar uma hora que todos os seus defensores já estão amarelados. Não tem para onde correr. Porque é muita gente para você marcar. Entendeu? Então continuando aqui, para colocar os melhores que tem aqui, que eu tenho, assim, Bruno, Guimarães e Gerson, né, que eu falei. Eu colocaria o André, sem problema nenhum. Neymar como meio, camisa 10. Aí os pontas, Rafinha e Vini Júnior. Centroavante. Cara, eu acho que pra mim ele errou em não levar o Endrick, cara. Mas, como tem ali, eu acho que o Estevão ali também vai ser bom. Como centroavante, você deixaria quem? Estevão. O Estevão como 9? Um 9? Sim, posso 9. Não. Israel? Não é onde ele rende mais, né? Eu acho que ele errou em tirar o Endrick dessa convocação. Então, por isso eu jogaria com uma dupla. No caso, eles protegem muito o Endrick. Por exemplo, a Lamine Yamal com 16 anos já tá aí na Espanha, entendeu? 30 minutos, né? Tem esse negócio arcaico. Para desbancar o Mbappé, eu acho que o pessoal fica com medo, porque foi uma contratação muito cara, né? Custou bastante. Assim, muito tempo. Mas aí no Madrid, Gustavo, não tem o que ele fazer, não. Ele é banco. Não, eu sei, mas... Exatamente, isso que eu ia falando. Você desbanca. Você quer dar mais minutos pro Endrick. Você desbancaria o Mbappé em alguma situação? Por que eu não? Hoje em dia eu não. Também não, então. Também não. Acho que o Dorival deve ter falado, pô, cara, vou levar um jogador que é reserva? Não, né? Cara, mas aí é aquela coisa, mas aí você também acaba prejudicando, porque o menino não tem culpa de ser reserva só do Mbappé, pô.
Ele é reserva do Mbappé, gente. Qualidade ele tem, Pô, cara. Ele não é reserva do Qualidade ele tem. Everaldo do Fluminense, ele é reserva do Mbappé, pô. Ó, Só isso, mais nada. Qualidade Porra. pra ser titular de tempo ele tem. uhum. Oi, Tanto Lucas. é que todo jogo que ele entra, ele decidiu o jogo contra a Espanha. Ele Pra ele tem- comer contra a Espanha, né? Se eu não me Foi contra a engano, ele Espanha tem e contra a Inglaterra. 80 minutos operando isso de participação para gol. Sabe qual é? 77 minutos pra cravar. Exatamente isso aí. Olha isso, é absurdo, cara. É absurdo. Tá ligado? Cara, a minha escalação da seleção, como não vai ser só zagueiro na parte de trás, eu não vou nem escalar dessa forma. Se fosse, eu faço das palavras de João a mim, né? Mas assim, cara, eu acho que deveria ser Alisson, normal. Aí vamos, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Murilo. Eu acho que deveria colocar o Joelito do lado do Gerson. Sabe qual é? Os dois mais fixos, talvez, sem subir muito. E aí eu acho que... Aí, vamos lá. Rodrigo, Neymar, né? Eles poderiam fazer uma flutuação. Hora um vai para frente, hora o outro vai para trás. Então, eu acho que seria meramente ilustrativa aqui a colocação da escalação aqui. Eu acho que pode colocar o Rodrigo na posição eventual de 10, o Neymar um pouco mais na frente, os dois trocando um pouco ali. Eu acho que ficaria bacana. E nas pontas, assim, acho que Vinícius Júnior e Rafinha, cara. Assim, não tem muito mistério, não. Sabe qual é? Eu acho que é isso. Eu acho. Rafinha tá jogando muito. Não tem que ser titular. Não tem o que fazer. E, cara, é obrigação do técnico. Ele tem que arrumar uma forma de encaixar o Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo e Neymar. Opinião, É olha só. obrigação. É Opinião. obrigação técnica. Não tem porquê, desculpa, Lucas, te atrapalhar, ele ter os 3 melhores jogadores de La Liga tirando o Yamal, os 3 melhores atacantes de La Liga tirando o Yamal, e o Mbappé, obviamente, Uhum. e o melhor da geração, pô, do Brasil, que é o Neymar, voltando a jogar bola, e ele não conseguiu encaixar esses caras, pô. Pra que você tem então? Então melhor não convocar, pô. É. E se eu não me engano, as partidas que o Brasil tem pela frente nada mais nada menos que Colômbia, dia 20, E a Argentina. e Argentina, cara. Entendeu? Então, assim, Exatamente é importante o Neymar estar, eu acho que é importante o Neymar jogar. Ele atrai muita marcação, por isso que eu tô falando que é bastante bacana o Rodrigo trocar com ele de vez em quando, entendeu? Ah, tá muito pesado pro Neymar? Vai o Rodrigo, então. Muda de lugar, entendeu? Vinícius Júnior atrai muita marcação. O que eles vão fazer com a Rafinha do outro lado? Então, eu acho que, assim, no ataque, cara, o pau vai quebrar. Eu acho que o Brasil tá indo com a força máxima do ataque hoje. Eu acho que é a melhor condição de ataque que o Brasil tem em muito tempo, entendeu? E assim, cara, o meu medo é o meio para trás. Por isso que eu tô falando, Gerson, Joel, fica quieto. Nem se mexe, cara. Não vai para frente, entendeu? Na minha opinião, cara, o ataque tá bombando. Os caras não precisam nem pisar lá. A gente sabe o que acontece quando o Brasil vai muito para frente, como é que fica lá atrás. Assim, Croácia. exatamente. Opa. Então, assim, 4-2-4. O Brasil deve jogar no 4-2-4. também tem para mim que vai ser isso. Pode ser. E o Rafinha é o único que tem a titularidade segurada nesse time aí, tá? Opinião no momento que eu queria falar é que o Rafinha é o único que deve ser realmente titular. É o único que não pode ser tirado de jeito nenhum. Ele é o que tá voando. Pra mim não é o único não, tá? Pra mim o Rodrigo tá voando também, tá? E pelo que joga, tá há muito tempo na seleção também. Não, realmente. Eu Ele acho que puxa muito. O Rodrigo é muito consistente. Ele é muito consistente. Entendeu? O jogo ruim dele não é um 10, é um 8, sabe? É um cara muito consistente. O Rodrigo é muito craque. O Rodrigo é muito craque. E assim, o Rafinha, ele tá voando. Ele tá pedindo passagem. Então ele tem que ser titular. Então concordo com o Lucas, assim, ele não pode sair da escalação, assim, é primordial a presença dele. Faltou quem? A escalação do Israel. Fala aí, Israel. O que tu acha? Então, pra mim é básico também. O Alisson fez uma partidaça, tá? Liverpool e PSG. 9 Nossa. defesas diante do Que PSG. absurdo. E ainda deu o lançamento que iniciou o gol, né? Que quase financiou Que aí o foi o Darwin Nunes lançamento brigou com o zagueiro do Manchester City e tocou pro Elliot. PSG. E aí tocou pro Elliot. Isso. Adoro isso aí. esse menino aí. Uma Muito partidaça bom jogador. dele, uma partidaça. E o Donnarumma, hein? Meu Deus do céu. Ah, já era, né?
Cara, que absurdo. Já passou, já, né? Já tá bom, já. Pelo amor de Pode Deus. vir Fluminense, então, não tem problema não. Vocês não querem? Vem pra cá, Eu então. prefiro o Fábio. Ué, e quando o Fábio se machucar? Quando o Fábio sair? O Fábio hoje é quarentão. melhor que o Donnarumma, tá? Essa porra Não, deve também dar um acho. corte pica É o Buffon pra brasileiro. viralizar. É o Buffon, moleque. Tá maluco, Aquelas enfim. páginas de corte adoram essa parte. O Adoro. Fábio hoje é mais seguro que o Donnarumma. Concordo, fácil. É essa aí. Enfim, o Wesley, lateral direito, também promoveria a estreia do menino. Tá jogando muita bola, tá? Pede passagem em qualquer clube do Brasil, qualquer clube do mundo. Como disse Pode Felipe ser- Luiz, pode- no pode meio ser do que ano ele vai escolha. escolher onde vai jogar. Pode ser que escolha assim. Então, pra mim, não faz nem sentido você colocar o potencial que o Wesley. Potencial do menino, tipo, no banco, tipo, pra mim, sem chance nenhuma. O Wesley titular. Eu acho que ele vai com o Marquinhos, eu não iria, tá? Iria com o Gabriel Magalhães e com o Murilo do Nottingham, tá bom? E na lateral esquerda, Caio Henrique. Mentira, não foi, né? Então, eu vou botar o Guilherme Arana, né? Que é o que a gente tem, É né? quem tem. Meio de campo. Pelo que, como disse, a gente vai ter jogos contra Colômbia e Argentina. Times que são bons, Ó, tá? vamos lá, só para confirmar para vocês, tá? Quinta-feira, dia 20 de março, às 9h45, Brasil e Colômbia no estádio Mané Garrincha. E o outro jogo, Argentina e Brasil, dia 25 de março, às 9 horas, no estádio Monumental. Provavelmente Sim. deve estar lotado. Então, por isso que eu tô falando. Eu acho o Bruno Guimarães e o Gerson uma volância muito consistente que sabe sair muito bem. Mas eu acho que o Brasil precisa urgentemente não, mas nesses jogos eu acho que o Brasil tem que entrar com 5, tá? Eu acho que eu entraria com o André. Eu entraria com o André para fazer esse trabalho sujo, para matar a jogada. E não é porque o André não, é porque eu acho que é o único 5 que tem aí que eu acho que é de mais marcação, poder de marcação. Eu entraria com o André e com o Gerson, tá? Tá jogando muita bola. E para mim, do meio para frente, eu vou concordar um pouco com o Lucas, mas um pouco não entendo a representatividade do Neymar. Mas eu ainda deixaria de fora e levaria o Hendrick, tá? No lugar dele. Enfim. Mas com ele, claro que ele vai jogar. Pode ser um pouco de incoerência da minha parte. Para mim é de 10, mas flutuando, trocando com o Rodrigo. O Neymar, o Rodrigo na ponta, o Neymar na ponta, né? Vamos trocar. Rafinha uma ponta, Rodrigo em outra, na frente. Na frente não, Rafinha não. Vini, Rafinha e Rodrigo de falso 9, tá? E aí você pode trocar e botar o Neymar para lá, botar o Neymar para trocar com o Rafinha, com o Rodrigo. Eu acho que o Neymar pode flutuar ali. Eu acho que esses 4 se entendem muito bem. Entendeu? Eu acho que podem trocar, fazer funções diferentes ali no ataque, entendeu? Mas dando adendo que o João Pedro também ele vem fazendo uma boa temporada, tá? Mesmo que seja tudo bem, o Hendrick precisa de 77 minutos para fazer gol. O João Pedro do Brighton tá participando de quase todos os gols do Brighton, tá? Participa muito do jogo, então acho que é muito merecida a convocação. Eu acho que é um 9 que a gente não tem, a característica no elenco, né, do Brasil, né, da seleção. Então acho que é uma convocação merecida e eu acho que pode pintar no segundo tempo aí, tá? Para dar no lugar do Neymar, que talvez não aguente jogar intensamente os 90 minutos, seria uma boa alternativa. Colocar o João Pedro no lugar do Neymar e aí puxar o Rodrigo sair, tirar ele de falso 9 e aí botar ele e o Rafinha ali flutuando ali no 10 ali e na frente como 9 o João Pedro. Perfeito. Acho que a grande questão da convocação foi o Hendrick, né? Estar ou não. Acho que isso... Eu acredito que a maior crítica da convocação tenha sido o Hendrick mesmo. Porque é o que nós estamos falando. Seguindo a mesma linha do Estevão, o Hendrick é muito diferente para a idade dele, né, cara? Não tem motivos para o Hendrick não estar. Apesar de eu entender também a convocação do João Pedro do Brighton, que na teoria seriam os atletas que fazem a mesma função, basicamente. Mas, cara, os jogadores bons, os jogadores são muito diferentes. Você tem que dar um jeito de encaixar. Não tem jeito. E aí acontece isso, porque na estreia do Dorival, naqueles amistosos contra a Espanha e a Inglaterra, o Hendrick mete gol, pô. Aí depois decide, ele tira né, o contra menino. a Inglaterra. Sei, contra a Inglaterra e contra a Espanha. O Brasil vinha mal, ele foi lá e meteu gol. Aí, poxa, nos próximos amistosos contra o Uruguai, na eliminatória e tudo mais,
Ele só bota o menino em furada. O menino jogar de costa, tomando pancada de zagueiro, que não sei o que e tudo mais. Mas como é que você quer que o cara rende? Fica impossível, pô. Basicamente parece que joga o menino na lenha mesmo. Pô, se queima aí, pô. E aí na convocação que, pô, tá só os cobra. Só os caras pica. Ele não traz o menino? Pro menino também, pô, falar, pô, opa. Agora, pô, com o Neymar do meu lado, com o Vinícius do meu lado, com todo mundo jogando bem. Pô, vou arrumar um espaço nessa seleção, né? Vou cravar meu nome nessa vaga. Ele precisa, o Dorival precisava dar um jeito. É basicamente isso. Eu vou te falar mais ainda. O momento do Endrick, mesmo entrando um pouco, polêmico, tá? O momento do Endrick, mesmo entrando pouco, acho mais Neymar, preparado do que o momento do Neymar, no recomeço do Neymar, pela situação física mesmo. O Neymar ele é diferente, mas no momento eu ainda daria um pouquinho de espaço para ele. A próxima convocação, se não me engano, não tem muito tempo, então descansa o Neymar ainda, é jogo mais físico contra a Colômbia e contra a Argentina. Vou ser bem sincero, e convocou ele. Não é informação nem nada, é feeling. É aquela coisa que você vai percebendo. Ele convocou o Neymar simplesmente para não ter aquele argumento. Toma 2 porradas. Por exemplo, da Colômbia em casa e da Argentina fora. Aí o Neymar tá voando no Santos, é campeão paulista e tudo mais. 7 gols no Palmeiras na final. Isso, aí sabe que vai surgir aquela manchete. Seleção brasileira perde sem Neymar. Aí, verdade, meu irmão. Verdade. É porque agora não tem mais desculpa para você não levar ele, né? Antes ele não tava jogando mal e lá, o Arábia Saudita é um pouco mais inferior, agora não tem mais, né? Sabe aquela coisa de não procurar sarna para se coçar? Foi o que o Dorival fez. Meu irmão, se eu levar ele não jogar nada, mas eu convoquei. Agora, eu não convoco. A seleção toma 2 porradas e o menino tá voando no Santos. Qual vai ser a minha justificativa? A seleção vai cair matando em cima de mim, os torcedores vão cair matando. Então ele só não procurou sarna para se coçar. Ele fez o protocolar. Eu entendo a convocação. E eu acho que, tirando um técnico muito grande, por exemplo, se o técnico da seleção fosse o Carlo Ancelotti, que era o que o pessoal estava cogitando há muito tempo atrás, eu acredito que não convocaria. E ninguém ia falar nada. Fosse o Guardiola, não ia convocar. E ninguém ia falar nada. Mas é o Dorival, né? Com todo respeito do mundo ao Dorival. Mas ele não tem esse tamanho. Não tem esse tamanho no futebol. Nem esse culhão, né? Vamos ser verdade, né? É tamanho nem culhão. Não tem um culhão de fazer isso. E depois até daquela cena ridícula de estar todos os jogadores em roda e tá o Dorival levantando a mãozinha aqui, ó. Igual o aluno de primária, né? Que a professora fala assim, ó. Pra falar tem que levantar o dedo. Pô, o Dorival tá fora da roda. Se é o Jorge Jesus, meu irmão, eu duvido que ele não tava no meio da roda ali, lá ele. Mas falando, e ele sendo o cara, meu irmão, bater na mesa, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E não do lado de fora pedindo licença pra falar, né? Ficou feio pra ele, né? Pode falar, Lucas. Não, tá falando. Mas se a gente quiser falar alguma coisa. Alguém tem algo mais pra falar sobre seleção? Acho que não. Acho que não. Então, isso aí. Vamos lá, palpitezinho pra essa seleção aí. Tem alguma expectativa de melhora? Não tem? O que vocês estão esperando pra essa seleção do Dorival? Eu acho que vai ser boa a partida contra a Colômbia. Agora, contra a Argentina, meu irmão, não sei. Não sei o que esperar, sinceramente. Eu acho que vai ser um belo de um empate. Contra a Colômbia, a gente deve ganhar ali de uns 2-0, por aí. Eu acho. A Argentina, acho que vai ser um empate, no máximo ali 1-1, sei lá. Posso aproveitar o gancho do Gustavo rapidinho para falar? Claro. Cara, para mim, perdão. Acho que os modos daqui são muito ruins. Desculpa. Enfim. Cara, contra a Argentina, eu acho que eu vou deixar para falar depois, mas depois na horinha, mas eu acho que pelo contrário, tá? Eu acho que
A Colômbia não é fácil, não. A Colômbia vem jogando bom futebol, a Colômbia tem um esquema bom, a Colômbia, vou te falar, contra a Argentina na final, a Colômbia deu um caldo legal, a Colômbia para mim foi melhor, tá? Opinião minha, para mim a Colômbia foi melhor do que a Argentina, tá? No jogo que foi para prorrogação. Tá? Então eu acho pelo contrário, a Colômbia ela tem um bom esquema tático, ela tem já uma equipe, né, formada há um tempo, que joga junto já, que são entrosados. A Colômbia tem bastante físico, corre o jogo inteiro, então para mim ainda é lá, o jogo é aqui. O João falou, eu não lembrei. Da Colômbia é aqui no Brasil, no Mané Garrincha. Eu tô achando Mané que vai ser Garrincha? 2-0. Acho que eles vão entrar com a Colômbia. Não, eu acho que o Brasil vai ganhar, mas eu acho que vai ser uma baita de um jogo, tá? Acho que vai ser um baita de um jogo. Eu acho que a Colômbia hoje, pelo que vem jogando, de novo, opinião polêmica, a Colômbia, ela jogando assim um prime dela, tudo certinho, acho que a Colômbia dá jogo contra a Espanha, contra a Inglaterra, ainda mais porque também não estão bem, tá? Vou te falar a verdade. E teve um jogo, né, se eu não me engano, a Colômbia contra a Inglaterra ou contra a Espanha, foi uma das duas, e foi empate o jogo. Foi 1-1. Eu não me lembro. A minha teoria, até complementando, por que eu acho que vai ser 2-0 Brasil, ou um placar um pouco mais ok para o Brasil? Primeiro, vai ser aqui. Segundo, vai ser o primeiro jogo da volta do Neymar assim, na seleção brasileira. Eu acho que vai lotar o estádio, os caras gostam de ver o cara jogando, não tem jeito. E eu acho que o Brasil está com a moral lá em cima por causa disso. O ataque do Brasil é o melhor e faz um bom tempo. Não é. Eu acho que o Brasil vai ganhar, mas eu não acho que vai ser fácil, entendeu? Também acho que não vai ser tão fácil assim. Entendeu? Teve até um amistoso, Brasil... né? Ano passado, que a Colômbia ganhou de 1-0. Um amistoso ano passado, a Espanha e Colômbia, foi 1-0 a Colômbia, com o gol do Daniel Munhoz, se não me engano é o lateral. Então acho que não é um jogo fácil, não. A Colômbia ela é bem estruturada e tem bons jogadores, tá? Então mas eu acho que o Brasil ganha. E quanto à Argentina, você é totalmente brasileiro pra caramba. O Brasil vai meter o pau na Argentina mesmo. E é isso, filho. Não aguento mais eles, não, filho. Não interessa, não vai levar, vai dar um. Vai dar gol de Neymar os caramba, de faltas, de pênalti, de bunda. Não interessa. 3-0 Brasil, filho, contra a Argentina. Pode anotar aí, 3-0 Brasil contra a Argentina. Acabou. Aí, Lucas, tu podia ter falado isso. Hein? O Vasco vai pegar, vai porrar o Flamengo. Não quero saber. Não, tô brincando. Vai ser jogo difícil, mas 2-1. Dito isso, 2-1 Brasil, tá? 2-1 Brasil contra a Argentina. Jogo difícil. Obrigado. Lucas? Colocando pela ótica que o Brasil ele tem que vencer, porque são dois adversários diretos que estão à frente do Brasil, a Argentina liderando as eliminatórias e a Colômbia em quarto lugar e o Brasil em quinto. O Brasil não perigar na zona de classificação, tem que vencer esses dois jogos. Vão ser dois jogos difíceis, obviamente, mas eu aposto em 2 vitórias do Brasil, sim. 2 empates, cara, eu acho que o Dorival começa a balançar no carro. Né? Então vai ter que ser empate, então. Então a gente tem que torcer para ser empate. 2 empates ou uma derrota, ou 2 derrotas. 2 derrotas principalmente. Se for 2 derrotas, não, já era. 2 derrotas do Dorival cai. 2 derrotas do Dorival cai. Então, assim... Eu gostaria de estar... Não faço não, vai ser jogo difícil. 1-0, 2-1, por aí. Vai ser sofrido, os 2 jogos. Sendo bem sincero, eu gostaria muito de ser tão otimista quanto vocês são. Porque eu não consigo enxergar a seleção com essa melhora. Gente, nós temos que lembrar. O Dorival teve 1 mês na Copa América, cara, e não apresentou nada. Absolutamente nada. Não melhorou. A seleção piorou, na verdade. Então, tipo assim, por que eu tenho que acreditar? Beleza, João Astral, Neymar voltou, Rafinha jogando muito, Rodrigo, Vini Júnior. Beleza. Concordo com você. 5 o jogo encaixar, a Colômbia é 10 passos e tudo mais, é capaz do Brasil atropelar. Mas se for dentro da normalidade do jogo, do que as 2 seleções estão jogando, o Brasil não vai vencer a Colômbia. Sendo bem sincero, não vai vencer. Então, eu gostaria de ser otimista quanto vocês. Espero que ganhe. Tá? Até porque eu torço muito para os atletas da seleção, gosto muito de todos que estão lá. Não acredito que tenha alguém nessa seleção que vai de sacanagem, que vai na má vontade, que não goste de estar lá. Que durante o período da seleção parecia que os atletas não queriam estar na seleção. Principalmente aquela virada ali, depois da primeira Copa com o Tite. Parecia que os atletas estavam naquele final de ciclo, ninguém queria muito.
ia já na má vontade, aí vinha jogar no Brasil, ninguém atendia os torcedores. Parece que essa seleção, até por ser muitos meninos, acredito que eles tenham esse ímpeto de se provar pela seleção. Porque muitos deles já se provaram por clubes. O Vini já tem duas Champions, 2 gols na final. O Rodrigo também já tem 2. O Rafinha também já é campeão pelo Barcelona. Enfim, o Neymar não vou nem falar, porque o Neymar já é outra história. Enfim, então acredito que quem está lá quer estar lá. O Dorival tem um material humano absurdo na mão, mas eu não tenho tanta confiança quanto vocês têm, tá? Fechando. Se a gente for trazer um retrospecto, a confiança vai lá embaixo, porque perdeu os dois jogos no primeiro turno. Se for trazer um retrospecto. E nada mudou, vou dizer uma coisa, o diferencial da seleção para aquela seleção lá, a outra seleção é o Neymar. E o Astral. Exatamente, o Astral. Acho que o momento dos jogadores também, tá? O momento do Rafinha, Rodrigo e Vini são melhores do que da última convocação, pra mim. Não, o Vini talvez não, mas do Rodrigo e do Rafinha... Vini não, o Vini não. Não faz a sua melhor temporada pelo Real Madrid. Mas o momento do Rodrigo e do Rafinha são momentos muito bons. São os 2 melhores brasileiros na temporada. Atividade. Sim. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Israel. Muito obrigado, Gustavo. Estamos terminando mais um podcast Resenha Carioca. Até a próxima, rapaziada. Podcast, lembrando, toda segunda e sexta-feira às 20 horas. Quem sabe o dia seja tão tradicional quanto linha de passe.